Eu vou ministrar aqui com vocês de baixo hoje, porque eu pedi aos irmãos deixar uma parte da nossa festa dos tabernáculos que nós tivemos semana passada, inclusive a mesa e também a tenda, tiramos muitas coisas, mas porque eu quero, assim, nesta manhã dar continuidade à ministração da semana passada. Eu não achei, vamos dizer, conveniente deixar só aquele gostinho daquilo que nós recebemos na semana passada, porque é uma ministração, eu diria, muito importante para nós, nesse ano de conexões, e sentindo meu coração, poderíamos dar sequência e com outra ministração, mas quando terminou aqui domingo passado, eu fui ver, eu disse: Senhor, tem tanta coisa que a gente poderia ainda receber, e o Espírito de Deus assim foi muito contundente, claro, para nós estarmos dando continuidade nesta manhã a esse tema tão relevante, que é sobre o ano 5.786, que é o ano bíblico que nós iniciamos agora na virada, no dia 23 de setembro, no nosso calendário gregoriano. Estava iniciando uma festa, estava iniciando Rosh Hashanah, que é um ano bíblico do povo de Israel. E nós, como igreja, entendemos a importância de andarmos conectados com, não de uma forma de uma celebração. Nós não celebramos as festas simplesmente por celebrar as festas bíblicas, mas porque ela é um mandamento bíblico, de gerações em gerações, por toda a eternidade. Mas nós celebramos a festa bíblica hoje não por tradição, mas por uma questão espiritual, do que ela significa para nós espiritualmente. Cada festa ela tem ela vai contando a história cronológica da redenção de Cristo vindo à terra para buscar a sua igreja. Quando nós falamos de festa, por exemplo, da Páscoa, no calendário bíblico, ali está começando um ano também. Nós não vamos entrar em detalhe agora. O povo de Israel, eles têm praticamente dois calendários, um calendário bíblico, mas eles têm um ano, o calendário onde é o começo do ano deles também, que é esse que começou agora. E a festa da Páscoa celebra-se Cristo morrendo na cruz. Então imagina, ali tem a festa das Páscoas, os pães asmos, depois logo em seguida, ou melhor, as primícias. Então é Jesus morrendo, sendo sepultado e ressuscitando. 50 dias depois nós celebramos Pentecoste, que é a descida do Espírito Santo. Isso já aconteceu na história, e isso já aconteceu na nossa história. Como povo, nós já experimentamos Cristo morrendo na cruz, ressuscitando, e o Espírito Santo descendo sobre a igreja. Mas ainda existe uma festa que nós celebramos, ela é composta de três, que é nessa festa dos outono, outono do povo de Israel, que é a festa das trombetas, Yom Kippur, e logo em seguida a festa dos tabernáculos. São em seguidas, onde vem a festa das trombetas, que é o início do ano, Rosh Hashanah, que começou no dia 23 de setembro, e logo depois, 2 dias, começa-se 10 dias de preparação, chamado os dias de preparação mesmo, para entrar para o último dia desses 10 dias, chamado o dia de Yom Kippur, onde o povo de Israel, eles param. É um tempo de muita consagração, um dos dias mais sagrados para o povo de Israel. E logo depois vem 8 dias de celebração da festa dos tabernáculos. Essa festa ainda não aconteceu para nós no sentido profético. Nós estamos aguardando ainda a grande trombeta que vai soar, onde Jesus vai anunciar o retorno dele. Nós ainda estamos nesse tempo de preparação, nos arrependendo, para celebrarmos a grande celebração, a festa do tabernáculo, onde nós vamos estar o tempo milenar com Cristo e viver com Ele eternamente. Então, quando nós celebramos, estamos prenunciando aí a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele vai voltar, que Ele virá para buscar a sua igreja. Você crê nisso? Eu creio. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, nós estamos aqui nesta manhã
tão importante, tão especial, uma manhã de domingo, e nós queremos ser ministrados pelo Senhor de uma forma muito especial, Senhor. Estamos crendo que aquilo que Deus tem para nós é algo que o Senhor, de uma forma especial, está preparando dia após dia, e a igreja está sendo adornada para encontrar com o Messias, encontrar com o Senhor, encontrar com Jesus, o nosso Salvador, para vivermos eternamente com Ele. Enquanto isso, Pai, nós cantamos aqui até que o Senhor venha. Nós queremos viver a intensidade, queremos viver os milagres, queremos viver a palavra, queremos viver uma vida com Deus, queremos estar diante do Senhor e receber tudo que Deus tem preparado para nós como igreja, para esta preparação. Que esta manhã seja uma manhã, Senhor, de renovação, de restauração, de confronto, de transformação, de mudança e, acima de tudo, Senhor, uma esperança sendo plantada no nosso coração, diante da palavra revelada. É o que nós pedimos, que ela não volte para Ti sem antes cumprir o propósito. Oramos, Te agradecemos, amém e amém. Diga à pessoa que está ao seu lado, prepara o seu coração. Amém? Diga bem forte para ela, prepare o seu coração. Deixa eu ligar aqui que já está, senão daqui a pouco não vai ter mais como a gente seguir. Vamos lá, os irmãos vão me ajudar aí, nós vamos projetar algo para vocês nesta manhã, que exatamente da onde nós paramos na semana passada, que é um ano de conexões, o ano 5.786, um ano de conexões divinas. Se vocês, que não sei se alguém não esteve aqui semana passada, essa primeira parte, ela já está disponível no canal da igreja. Nós vamos seguir exatamente da onde nós paramos na semana passada, aonde nós terminamos falando sobre os 5 temas centrais deste ano, e o primeiro dele é que uma das coisas que este ano está prenunciando que vai acontecer é uma união entre os céus e a terra. Vocês viram, nós estamos cantando uma canção agora que fala muito sobre isso. E aqui a letra Vav simboliza uma ponte. Nós falamos bastante sobre isso na semana passada, sobre a letra Vav e a letra Bem. Nós vamos falar um pouquinho ainda hoje, mas ela simboliza entre essa ponte entre dimensões espirituais e físicas. Este ano nós veremos uma convergência sem precedente entre o reino celestial e a nossa realidade cotidiana, trazendo manifestações tangíveis do poder de Deus. Só vou passar porque isso nós já vimos, é da onde nós paramos semana passada. Segunda coisa, segundo tema central deste ano são parcerias, onde conexões divinas estão sendo orquestradas pelo Espírito Santo. Relacionamentos estratégicos serão formados, unindo corações, ministérios e recursos para expandir o reino de Deus de maneira exponencial. Vamos ver uma conclusão de ciclos que foi iniciado em temporadas passadas, que encontrará o seu cumprimento neste ano. Projetos pendentes, promessas em espera e sementes plantadas em fé finalmente brotarão e produzirão frutos abundantes nesse ano. Proteção da esperança, um chamado urgente para guardar o coração contra o desânimo e manter a esperança viva. Aqueles que protegeram sua esperança verão milagres extraordinários, experimentarão a fidelidade de Deus de forma tangível e, por último, verá um impulso celestial, uma aceleração sobrenatural está disponível para aqueles que escolherem ascender ao momento celestial. Este impulso divino catapultará ministérios, negócios e relacionamentos para novos patamares de eficácia e impacto. Esse nós falamos semana passada. Esses são 5 temas centrais daquilo que nós ministramos então até o momento que nós compartilhamos. Hoje nós vamos entrar numa questão bastante ainda profética, porém eu diria um pouco mais não apocalíptica, mas num sentido escatológico, diante daquilo que nós vamos ver acontecendo. E uma perspectiva equilibrada, queridos. Isso é muito importante nós entendermos, sendo o número 6 frequentemente associado à marca da besta, que é o 666,
muitos questionarão se 5.786 marcará o início do governo do anticristo. Embora nós não possamos saber com certeza, devemos entender que a possibilidade sempre existe. Nós falamos muito sobre o número 6 na semana passada. Ele é um número de conexão, é um número divino que conecta dentro do alfabeto hebraico. Ele é um número que conecta todos os demais números, porque ele tem o significado de um prego, de um gancho, de conexão. Então ele é um número muito importante. No entanto, o 6, como vocês sabem, nós sabemos, ele está associado a essa marca. E nós não podemos descartar essa possibilidade, começando nessa nova temporada. E estamos vivendo nos últimos dias, e a cada ano se aproxima mais o cumprimento das profecias finais. No entanto, nosso foco deve estar, olha que interessante, permanecer vigilante e preparado. Segundo, discernir os tempos através da oração. Precisamos continuar conectados à oração, estar diante do Senhor, manter-nos próximos de Deus nesta nova temporada, cumprir o nosso chamado enquanto há tempo, e a possibilidade que Ele sempre está à mesa, mas nossa confiança está no Senhor, que governa sobre todos os tempos e épocas. Então nós não temos que ficar assustados, o anticristo vai se manifestar. Nossa confiança está no Senhor. Mas existem possibilidades, queridos, diante de contextos culturais, políticos e econômicos. Há grandes probabilidades disso acontecer, diante daquilo que nós estamos vendo. E nós, como igreja, precisamos estar seguros, manter firmes na oração, perseverantes, sempre vigilantes, diante de tudo o que está acontecendo. Nós estamos eminentes a qualquer coisa, a qualquer hora. Nós estamos vivendo isso nesse exato momento aqui na nossa própria cidade. Não vou entrar em detalhe, mas aqueles que acompanham as notícias, tudo, sabem de quem nós estamos falando. Então nós temos que tomar e sermos muito cautelosos neste tempo. E a letra PEI e a letra VAV, que a PEI é a década que nós estamos, que é o ano 80, 5.780, começou no ano 2020, vai até 2029, essa década, PEI, ela é uma década que representa essa letra PEI, que é a imagem de uma boca. Nós mostramos semana passada, a letra PEI, ela tem uma imagem de uma boca, e esta década, ela tem sido sobre falar coisas que não são como se fossem declarações proféticas lançadas na atmosfera espiritual. Nós vamos abrir aqui, daqui a pouco nós vamos chegar numa parte sobre essa importância daquilo que nós falamos através dos nossos lábios. Se nós declararmos coisas proféticas positivas, nós vamos colher isso. E há um alerta da parte de Deus desde o ano 2020 para a gente cuidar da nossa boca, porque também tudo que nós liberamos negativamente, Satanás, ele está numa década muito assim feroz contra as palavras que nós lançamos. Ele toma essas palavras e lança contra nossas próprias vidas. Então nós temos dois extremos. Se nós somos cuidadosos com nossos lábios, seremos abençoados. Caso contrário, nós estamos emergentes aí a não recebermos essas bênçãos por causa da nossa boca. E nós temos, neste ano, queridos, nós temos vocês vão ver daqui a pouco, como se fosse Deus assim chamando a nossa atenção sobre a importância da gente, se não tiver o que falar, fique calado. Se não tiver, não diga coisas negativas, não abra a boca para proferir coisas que não condiz, que não convém. Não vai dar certo, meu filho, minha esposa, meu casamento, minha igreja, meu pastor, meu líder. Não diga, se for para liberar coisas negativas, é melhor ficar calado, porque nós estamos nessa década da boca, e é uma década de muita responsabilidade com aquilo que nós falamos. E a letra VAV é a conexão, significa conexão. Ele combina com a letra PEI. Se você vê a conexão, nós mostramos uma letra dentro da outra, tem uma conexão muito forte.
significando as nossas declarações de fé que serão conectadas e entrelaçadas com a manifestação física. Ou seja, você disse, aconteceu. É isso. Profetizou bênção, aconteceu. Profetizou coisa que não devia, aconteceu. Porque a essência da década, ela está totalmente correspondente a isso. O que falamos no Espírito será trazido para o reino terrestre. Isso é muito importante, queridos. O que nós queremos trazer para o reino terrestre? Profetize, declare. Eu não vou ver doença na minha família, não vou ver depressão, não vou ver angústia, não vou ver miséria, não vou ver maldade. Nossa igreja vai crescer, nós somos prósperos, meu grupo de aliança, ele está sendo abençoado. Sabe, liberar palavras com nossos lábios para a gente entender que aquilo vai ser manifestado no reino físico. E aí tem as responsabilidades, olha aí, com as nossas palavras. É uma atenção profética. Nós precisamos ter certeza de que tudo o que nós costuramos com nossa boca durante este período são coisas divinas e celestiais que vêm do alto. Esta é a atenção que nós temos que ter. Se o que nós estamos profetizando, falando, está conectado, costurado com as escrituras ou aquilo que vem do céu. Porque se não tiver, queridos, nós vamos sofrer consequências através dos nossos lábios. Essa é uma década muito importante para isso, para essa atenção profética. Então nós temos que, assim como as letras vaves no tabernáculo eram feitas de ouro puro e representando coisas celestiais, nossas palavras devem carregar a mesma pureza e origem divina. Durante esta temporada crítica, cada palavra que pronunciamos tem o potencial de conectar o reino espiritual ao reino terreno. Olha que importante isso. Então, resumindo, nós estamos colhendo fruto do que nós temos plantado com a nossa boca. Resumindo, é isso. Desde 2020, queridos, até agora, o que nós estamos colhendo são sementes daquilo que nós liberamos através dos nossos lábios. Então, nós não podemos ser descuidados com as nossas declarações, pois o que temos ou o que estamos falando conecta o reino espiritual ao reino terreno, o reino da terra. E esta é uma responsabilidade sagrada que requer algumas coisas. Primeiro, permaneça próximo a Deus, ou seja, mantenha uma comunhão íntima constante com o Senhor através da oração, adoração e meditação na palavra. A gente, queridos, vai só dizer aquilo que o nosso coração está cheio. Se o nosso coração, se nós estivermos com o Senhor em oração, em adoração e na palavra, com certeza o que vai sair da nossa boca é aquilo que o nosso coração está cheio. Mas se a gente está cheio de redes sociais, de política, esse contexto econômico, perverso, né? Eu não estou falando de econômico e nem político saudável, mas num contexto perverso que nós estamos vendo, declarações negativas e tudo, ficar amaldiçoando fulano, ciclano, porque o ministro, porque não sei o que e tal. Se a gente estiver só vendo isso, envolvendo com isso, o que vai sair da nossa boca é isso. Por isso nós precisamos permanecer próximos a Deus. Segunda coisa, queridos, é ouvir a sua voz. Nós precisamos estar muito atentos para ouvir a voz do Espírito Santo, desenvolvendo uma sensibilidade espiritual para discernir a voz de Deus em meio a muitas vozes que competem para a nossa atenção. Ou seja, quantas vozes nós temos ouvido nos dias atuais? Quantas? E nós sabemos, queridos, que essas vozes, elas vêm exatamente para tentar trazer confusão para nós. Confusão mental, confusão financeira, confusão espiritual. Você vai ver, por exemplo, a questão da economia. Quantos econômicos hoje, quantos economistas, melhor, estão falando, um fala uma coisa, outro fala outra, um fala positivo, um fala negativo. Aí você vai para o lado da política também a mesma coisa. Lado espiritual, lado igrejas, enfim. Nós precisamos ouvir a voz, a única voz que nos guia. Outra coisa é testar os espíritos. O que isso significa, pastor? Significa que quando as conexões entrarem em sua vida, que é isso que nós vamos ver muito este ano acontecendo,
temos que discernir o que vem de Deus e o que não vem de Deus. O que são apenas coincidências ou manipulações humanas. Isso tem que tomar cuidado, queridos, nesse ano, porque vão vir muitas, em nome de Deus, coincidências ou até mesmo manipulações, achando que às vezes é de Deus. E nós precisamos estar conectados com o Espírito Santo para a gente não cair nessas ciladas, nessas armadilhas do inimigo. Outra coisa muito importante é ser preciso nesse discernimento, ou seja, nesses dias, nos últimos dias, nós precisamos de uma precisão espiritual para distinguir entre conexões divinas e conexões celestiais ou as conexões artificiais. Eu tenho falado com os nossos pastores aqui, até mesmo com algumas pessoas que a gente tem conversado bastante, queridos. Se há algo que nós, pastores, líderes, irmãos, precisamos buscar dentre todos os dons espirituais, a Bíblia fala muitos dons ali, pelo menos os 9 dons do Espírito, né, que a Bíblia cita, os dons de palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, palavra de revelação, você vai ver oração, falar em línguas, discernimento de línguas, profecias, de curas, de milagres, sinais de poder. Esses dons, eu vejo que um deles nós precisamos gerar o nosso espírito, é o dom de discernimento. Nós estamos numa era, queridos, em que o dom de discernimento é muito importante para nós discernirmos este momento, discernir o que nós estamos vivendo. Então, falando em discernimento, durante este período crítico, o discernimento não é opcional, é essencial para a nossa caminhada vitoriosa nessa temporada de conexões divinas. Então, dentre esses dons, queridos, não é uma opção a gente buscar o dom de discernimento, é necessário, é importante, é essencial. Precisamos discernir nesse tempo, nessa temporada. Então, neste ano de conexões dos pontos, olha que interessante. Agora, aqui nós vamos ver você vai ver alguns pontos importantes que conecta tudo. Primeiro, este ano está conectado a todos os anos em que você trabalhou duro. E você vai ver que tudo vai fazer sentido. Sabe aquela pegada que você já vem há anos orando, jejuando, buscando de Deus para as coisas acontecerem em áreas, talvez profissional, trabalho, finanças, família e tal. Se você trabalhou duro, perseverou e manteve a sua fé, mesmo não entendendo o propósito completo, este ano é o ano em que haverá conexões desses pontos. Ah, como eu creio nisso, queridos. Sabe, esses anos a gente trabalhando, orando, jejuando, sabe, determinando, declarando, profetizando. Ah, eu creio nisso. E eu sei que o Espírito de Deus está nesta manhã ministrando o seu coração aqui. E nós vamos ser muito marcados hoje. Deus, Ele tem algo assim para nós. Nós vamos sair daqui crendo, queridos, que uma temporada de Deus muito especial para nós está. Então todo o trabalho árduo, toda a vergonha enfrentada, uau! Toda a rejeição suportada, tudo isso será revelado como parte de um plano maior e propositivo de Deus para a sua vida. Nós recebemos isso, eu já disse, da apóstola Valnice, lá no nosso encontro de pastores, oh querido, isso que é percepção sensorial, espiritual, terrestre, não sei o quê, glória a Deus pela tua vida, meu amado. Quando a apóstola estava ministrando, a gente estava lá com muita informação, foram dias assim, de manhã, de tarde, de noite, e aí eu cheguei em casa, depois eu fui meditar, e aí eu fui preparar para estar compartilhando, quando chegou nesse ponto, e eu li essa palavra aqui, toda vergonha enfrentada, toda rejeição suportada, eu comecei a pensar de algumas situações, de alguns casos, que nós vivemos no ministério, desde quando nós nos convertemos, sabe, aqui, e aí eu disse, Senhor, eu creio,
Eu creio que tudo isso vai fazer parte de um plano maior, de um plano divino, tem um propósito. Ou seja, nada do que passamos sem um propósito. Deus estava usando cada experiência para ir formando as nossas vidas. Então olha só, cada luta teve um propósito. Cada porta fechada redirecionou o seu caminho. Ah, mas aquela porta se fechou para mim, era Deus fechando, mostrando você para um outro caminho, não era para entrar por aquele. Sabe, eu creio nisso. Nós precisamos, se nós cremos que a nossa vida está nas mãos de Deus, se Deus fechou uma porta é porque era Ele que estava fechando. Cada não preparou você para o sim de Deus, amém? E cada temporada de espera desenvolveu seu caráter. Deus estava trabalhando na gente, queridos. Deus estava formando a gente, Deus estava ministrando o nosso coração, mas, diga, chegou o nosso tempo, chegou a nossa vez. Diga à pessoa que está ao seu lado, chegou sua vez, chegou o seu tempo, amém? Chegou o nosso tempo, queridos. Para quê? Prepare-se para o sobrenatural. Sabe, conexões que somente Deus pode orquestrar estão sendo preparadas para a sua vida. Mantenha seu coração aberto e a sua fé ativa. Não desanime. Meu Deus, se a gente já passou por tanta luta, não é agora que a gente vai parar, não é, Miquel? Não é, pastorzão? Não é agora, Alana, que a gente vai desistir no meio do caminho, pelo amor de Deus. Agora é hora, depois de tudo que a gente enfrentou, Deus formou nosso caráter, vem preparando a gente, chegou o momento da gente conquistar. E aí? Temos que nos manter em intimidade. Sabe, a nossa proximidade com Deus é essencial, queridos, para reconhecer e abraçar as conexões divinas que Ele enviará em sua direção. Mas lembre-se, existem as conexões divinas e existem as conexões, coincidências humanas que não são de Deus, temos que discernir isso. E vamos celebrar essas conexões, as de Deus. Quando as peças começarem a se encaixar e tudo fazer sentido, lembre-se de dar glória a Deus, pela sua fidelidade e sabedoria. Aí você vai falar assim, meu Deus, agora eu estou entendendo porque eu sofri tanto por causa da rejeição, por causa da vergonha, por causa daquela... Agora está fazendo sentido, encaixando as coisas. Agora eu estou entendendo porque nós passamos por tudo aquilo. Então diga ao irmão aí, seja bem-vindo. Seja bem-vindo a esse ano de conexões, né? Queridos, Deus é tão lindo, eu não vou falar hoje, porque senão a gente dá um spoiler e estraga a surpresa. O ano passado, quando nós estávamos preparando para o ano que nós estamos vivendo, o ano do movimento, Deus já é muito raro isso acontecer. Deus já tinha me dado o ano de 2026, o que nós vamos viver aqui o ano que vem como igreja local. Isso é raro acontecer, isso acontece, eu busco Deus, inclusive essa semana, eu vou até pedir, se você me enviar uma mensagem amanhã, depois dessa semana, provavelmente eu não vou responder, porque amanhã cedo eu já estou indo para um lugar, num retiro, vou estar eu e Deus por uns dias sozinho, buscando o Senhor. Então nem envia, porque eu não vou conseguir ver sua mensagem. E Deus me deu, não vou falar isso, Paulo, não vai ser, para nós, aqui como igreja, não é o ano das conexões e conexão, mas ele está dentro dessa palavra. Se você é perceptivo, já viu domingo passado e hoje, lá atrásão, eu já dei uns spoilerzinhos do que vai ser o ano que vem, 2026, como igreja local, e está totalmente conectado a esse ano de conexões. Então ele chegou, eu creio que é um ano, queridos, que então vamos lá, é um impulso celestial e colheita acelerada. Para isso nós precisamos, chegou o tempo, quando nós falamos aqui, bem-vindo ao ano das conexões, é um ano que nós temos que nos levantar da passividade. Isso significa, queridos, que o primeiro passo é reconhecer que essa temporada de espera acabou. Nós precisamos crer que o tempo de espera acabou. Sabe, às vezes a gente ficava esperando tanta coisa e não acontecia.
Nós precisamos orar, queridos, e crer que esse ano as coisas vão acontecer. Deus está chamando os seus filhos para se levantarem da passividade espiritual e entrarem numa postura ativa de fé. Isso requer coragem para deixar as zonas de conforto e abraçar o novo que Deus está fazendo. Ano de arregaçar as mangas. Olha só, estamos saindo de um ano de movimento. Por isso que Deus nos deu esse ano de movimento. Outra coisa, entre no impulso celestial, ou seja, existe um momento divino disponível que transcende a capacidade humana. Este impulso celestial carrega consigo recursos sobrenaturais, conexões estratégicas e oportunidades que só Deus pode orquestrar. Sabe aquele momento que você vai falar assim, meu Deus, só podia ser Deus, porque homem nenhum poderia ter pensado nisso ou feito isso. Então é necessário ter um discernimento espiritual para reconhecer e se alinhar com este movimento que o Espírito vai estar trazendo para nós. E participe dessa colheita. A colheita acelerada não é apenas sobre resultados pessoais, mas sobre participar do que Deus está fazendo globalmente. É muito importante isso, queridos. Não é apenas um resultado pessoal meu ou igreja local, mas nós vamos nos envolver de uma forma global, ou seja, fazer parte deste tempo, deste impulso e desta colheita acelerada que Deus está preparando sobre a terra, onde almas serão alcançadas, vidas transformadas e o reino de Deus expandido de uma maneira exponencial. E cada um, diga assim, bem olhando no olho de alguém, aponta o dedo assim, você, diga você. Cada um tem um papel específico nessa colheita mundial. Ou seja, o meu não vai ser igual ao seu, e o seu não vai ser igual ao meu. Mas cada um de nós temos um papel neste ano, nessa nova temporada, nessas décadas que virão. E aí, esta temporada, queridos, exige que nós, os crentes, nos posicionemos estrategicamente para receber e administrar a abundante colheita que Deus está preparando. Diga, eu estou me preparando para isso. Amém, queridos? Deus vai trazer uma grande colheita para esse lugar. E nós estamos nos preparando para isso. Amém? Essa semana nós tivemos uma reunião muito importante, estratégica aqui na igreja, aqui no templo, com 2 ministérios. Semana eu tive reunião segunda, terça, quarta, sexta, só não na quinta. Todos os dias, reuniões estratégicas, direcionadas, nos preparando para o que Deus vai dar, sabe, nos preparando para essa grande colheita, e vamos ter que ser intencionais, para isso, para o que Deus vai trazer. Não é tempo para incredulidade ou hesitação, não duvide, queridos. Pastor, mas já falamos tanto, já sonhamos tanto. Ok, mas nós estamos recebendo da parte de Deus um ano que Deus está dizendo que vai ser de conexões, ou seja, não hesite, não duvide, mas para fé ousada e obediência radical às direções do Espírito Santo de Deus. Em outras palavras, Deus falou, obedeço. Deus falou, eis-me aqui, bora. Nós vamos ver isso aqui. Uma voz, vamos falar de voz, expansão e novas comunidades. Presta atenção, a voz da comunhão. Deus está levantando vozes proféticas que falam não apenas palavras individuais, mas carregam o som da comunhão celestial. O que quer dizer isso, queridos? Nós veremos vozes sendo liberadas sobre a terra, sobre a nossa cidade, sobre as igrejas, que o que Deus está falando aqui é o que Deus vai estar falando ali. Haverá uma conexão de comunhão celestial, porque é um momento dessa koinonia, dessa comunhão celestial. Não vai ser uma comunhão natural, uma comunhão só denominacional, vem da parte de Deus. Nós vamos ver ainda mais sobre isso daqui a pouco. Essas vozes unificadas criarão um coro poderoso que penetrará trevas espirituais e estabelecerá
a atmosfera do reino onde quer que sejam ouvidas. Uau! Amém? Quando fala de expansão, as fronteiras estão sendo expandidas em todas as direções. Territórios espirituais, geográficos e relacionais serão alargados muito além do que já foi imaginado. Esta expansão não será resultado de esforço humano, mas da unção divina que multiplica recursos e oportunidades. Imagina, queridos, Deus multiplicando recursos, oportunidades para que essa expansão aconteça. É como que se Deus dissesse assim: eu vou abrir os meus celeiros nessa época, as portas, e vou derramar sobre a terra, sobre os meus filhos, sobre aqueles que estão em conexão comigo, o que eles precisam para expandir o meu reino. Eu creio nisso. Vai vir de Deus para que oportunidades aconteçam. E eu estou vendo isso, queridos, acontecer aqui na nossa igreja. Deus está nos dando, entre nós, nessa pequena comunidade por enquanto, né? Deus está nos dando pessoas estratégicas, pessoas sendo levantadas. Eu creio para que essa expansão, a partir deste lugar, faça diferença na nossa cidade e na nossa nação. Conecte-se ativamente com a família de Deus. Lembre-se, nós falamos de 3 coisas. Primeiro é voz, expansão e novas comunidades. Já falamos da voz, já falamos da expansão. Olha o que diz sobre as comunidades. Em questões práticas, é como que se Deus fosse preparar nesse momento, nessa temporada, aqueles pontes de relacionamentos, ou seja, conecte-se ativamente com a família de Deus. Quando eu ouço família, essa palavra mexe muito comigo, porque nós temos buscado isso como parte da nossa identidade, uma família aliançada. Este ano requer movimento intencional em direção à comunhão. O que é isso? Intencional. Significa que se eu não tenho comunhão com alguém, eu tenho que ser intencional e ir até esse alguém para ter comunhão com ele. Vamos ver se vai pegar o microfone aqui. Usar seu exemplo, tá mais pertinho aqui. É chegar nele, se eu não tenho relacionamento com ele, eu preciso ser, é o que está dizendo. Este ano requer movimento intencional em direção à comunhão. Ou seja, a gente tem que quebrar esse, não, mas termina o culto, eu só consigo falar com o meu grupinho é só esse irmão aqui. Esse irmão aqui é meu grupinho. Então é meu amigo, meu irmão, até porque a barba dele é parecida com a minha, são brancas, só nós dois que nos relacionamos, mais ninguém. Não, queridos, Deus está nos chamando este ano a gente ser intencional, um movimento, para a gente quebrar esse negócio. Sermos intencional em relação à direção a sermos uma família em comunhão. É o que Deus está nos chamando para esse novo ano, porque senão a gente vai ficar nesse mundinho nosso, e temos tanto que aprender com o outro e o outro conosco, e às vezes nós temos, só ficamos fechados naquele. Então, não espere que os outros tomem a iniciativa. Seja você o catalisador para restaurar relacionamentos e construir novas conexões. Se o irmão não vem até mim, eu vou dar um jeito de quebrar esse negócio e vou até ele. Se fulano não faz, eu vou fazer, eu vou tomar a iniciativa, eu vou ser esse que catalisa, que traz, buscar essa energia para que ele possa se conectar comigo. Às vezes, queridos, a gente vem, senta pelo amor de Deus, vocês que estão no último banco aí não vão ficar bravos comigo, viu? A gente vem, senta lá no último banquinho, hora que deu o sino, meio-dia, aí dá meio-dia e 1, amém. Eu não sei se vocês sabem, mas isso aconteceu quando eu cheguei aqui. Eu acho que eu já contei essa história, né? Quando eu cheguei aqui, eu lembro, apóstolo Valnice, era uma realidade bem diferente do que nós vivemos hoje. Nós chegamos numa sexta-feira, o caminhão parou aqui, descemos nossas bicicletas, nosso colchão e nossas roupas, é o que a gente trouxe, entramos para ali. Eram umas 3 horas, até às 6 e pouco arrumamos. Quando foi 8 horas, começou o culto de Shabat na sexta. Aí teve o culto,
Aí a apóstola Valnice terminou o culto e ficou algumas pessoas aqui, mas na hora que eu olhei, muitos já tinham ido embora. Falei, ok. Eu vim de uma cultura, de uma cidade, acabava o culto, todo mundo conversando, ia para a pizzaria comer alguma coisa e tal. Aí veio um domingo, era um domingo à noite, era o dia que eu ia ser recebido, a igreja estava bem lotada, e a apóstola Valnice pregando, começou às 18 horas e tudo e tal, aí quando deu 20 horas em pontinho, a apóstola Valnice disse, amém. Eu estava sentado bem aqui assim. Quando ela disse amém, queridos, eu estava assim, eu disse, agora eu vou ver se eu dou uma... Teve uns irmãos que prepararam uma surpresa, trouxeram um monte de coisa aqui para mim do São Paulo, né, do time do São Paulo, né, já queriam me induzir ao São Paulo e tudo, né, não queria que eu fosse nem corintiano, nem palmeirense na época, né, tal. E aí, a hora que a apóstolo disse, amém, que eu olhei para trás, irmãos, parecia desculpa o termo que eu vou usar, não entendam mal, parecia um monte de camundonguinha assim, saindo pelas portas assim, desaparecendo. Eu olhei e falei, não é possível. Aí no outro domingo fui eu que preguei, a apóstola Valnice não estava aqui, e aí eu também lá, né, que a Vé te abençoe e te guarde, nananana. Amém. A hora que eu abri o olho, mesma coisa. Falei, não, vou ter que mudar esse negócio. No outro domingo, não sei se vocês lembram, eu pedi para fechar aquela porta. E aí eu estava em cima do púlpito, e eu terminei o culto assim. Irmãos, fecha os olhos, e eu comecei a orar. E aí, que a Vé te abençoe e te guarde, tal, tal, e fui indo para a porta. Amém. A hora que eu disse amém, eu já estava na porta. Eu disse, hoje vai passar todo mundo por mim aqui. Todo mundo teve que pegar minha mão, me cumprimentar. Ninguém saiu aquele domingo. Aí tentaram sair por ali, mas está fechado, não sei o quê. Hoje vai sair. Aí fiz isso 2 domingos. Aí no terceiro já não precisou mais fazer, entenderam? Não espere que os outros tomem iniciativa. Esse é um ano que a gente vai ter que se conectar aí com as pessoas. Então, procure ativamente membros da família de Deus que precisam de encorajamento, mentoria ou simplesmente companhia. Trabalhe deliberadamente para quebrar barreiras denominacionais, culturais, geracionais que têm dividido o corpo de Cristo. Você vê? Vai além daqui. É Deus nos chamando a um além. Deus está chamando para uma unidade que vai além de preferências pessoais e abraça diversidades dentro da unidade no Espírito. Tome iniciativa em reconciliações pendentes. Isso é muito importante, queridos. Às vezes a gente tem alguma pendência para trás, famílias, pessoas, amigos, que ficou meio quebrado, que não está pendente. Precisamos nos conectar, precisamos acertar, resolver essas pendências. Então vamos lá, como nós vamos fazer isso? Busque relacionamentos intergeracionais. Ou seja, às vezes nós nos conectamos, como eu disse, eu tenho um relacionamento só com o irmão é minha faixa etária, a gente só se relaciona com aqueles irmãos. Intergeracionais significa a gente ter relacionamento com todos. As faixas etárias, às vezes até culturas, nós precisamos ser intencionais. Participe ativamente do quê? Da sua comunidade cristã. Participe de vez em quando da sua comunidade cristã. É isso? Ativos, queridos. Se nós, todos aqui na casa do Senhor, não sei se vocês percebem como que existe uma balança, onde os domingos às vezes nós estamos com mais pessoas, domingo menos pessoas. Imagine se todos nós estivéssemos todos os domingos aqui, todos nós. Como a gente sabe que tem gente que está todo domingo aqui, servindo, trabalhando, Imagine se todos nós teríamos um culto todos os domingos, não teria cadeira vazia, não teríamos esse alto e baixo. Nós precisamos ser mais ativos na casa do Senhor, queridos.
E não ficar negociando, hoje não estou com vontade, não vou, hoje eu tenho vontade de passear, hoje eu tenho não sei o quê. São 2 horinhas por semana, queridos. Para pensar, a gente só se reúne 2 horinhas aqui no domingo, juntos. E às vezes a gente ainda consegue. Aí às vezes tem assim, queridos, quando eu cheguei aqui, os nossos cultos aconteciam aos domingos à noite. E aí nós queríamos criar uma cultura, de repente, de trabalhar nos cultos domingo de manhã. Nós fizemos uma votação na igreja. E aí nós entregamos papéis para todas as pessoas, e eu me lembro que 73% das pessoas escolheram os cultos de manhã. Se eu não me engano, foram, acho que 17%, ou 20%, não lembro, e disseram assim, para mim tanto faz. E o restante falaram, não, à noite. Mas eu fico imaginando, queridos, se nós colocamos nossos cultos à noites, nós vamos ter problemas. Se a gente tem um culto de manhã, vão ter problemas. O problema não é os horários. O problema é a nossa responsabilidade de nós sermos ativos na obra de Deus. Ativos aos domingos. Se você parar para pensar, são 2 horinhas por semana para a gente estar aqui juntos. Não seria peso para nós fazermos um esforço e estarmos juntos em comunidade, nos relacionando aqui nesse tempo, de buscar, de adorar, de estar diante do Senhor. E às vezes a gente, culto de manhã, não, porque eu tenho que almoçar com fulano, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Eu entendo, às vezes, uma situação mais esporádica. E se a gente marca à noite, não, porque à tarde a gente está cansado, ou tem que levantar cedo no outro dia, aí não dá para sair aqui muito tarde, tem que ir para casa, porque eu vou trabalhar na segunda-feira cedo. Então, é uma questão de sermos intencionais, participarmos ativamente da nossa comunidade cristã, é um chamado para nós nesse ano de conexão. Olha uma coisa importante, mentorei alguém mais jovem na fé. Nesse novo projeto que a gente vai estar fazendo, nós estamos voltando bem firme, construindo versus destruindo relacionamentos aqui na igreja. Muitos já conheciam, e agora nós vamos trabalhar bem ativamente, um discipulado 1 a 1. Vamos lá, uma coisa que nós precisamos neste ano é proteger a esperança, diga esperança, e a imaginação. A minha esperança e imaginação. Primeiro, guarde o seu coração para o Rei. Em uma época de incertezas globais, sim ou não? Estamos vivendo essa época ou não? E desafios pessoais, proteger sua esperança não é apenas uma sugestão espiritual, mas uma necessidade de sobrevivência. Irmãos, fui eu que coloquei, algumas coisas já estavam em amarelo, mas essas 2 aqui embaixo fui eu que coloquei em amarelo para chamar a atenção. Sua esperança é o combustível que alimenta a sua fé. Se a gente perder a esperança, a fé, eu não espero mais nada queridos, nós precisamos manter a esperança firme no nosso coração, porque se a gente não manter ela firme, a nossa fé ela vai se esfriando. E eu vejo que muitas pessoas estão esfriando a fé, porque não estão cuidando, protegendo o seu coração com relação a essa questão da esperança. E a imaginação é o canvas que Deus pinta visões do futuro que Ele preparou para você. O que significa isso? Nós vamos ver agora, daqui a pouquinho. Ideias, vocês vão ver que está relacionado à questão de nós colocar os nossos sonhos no papel. Por isso que eu insisto muito, que estamos chegando no final do ano, e nós sempre temos no dia 15, ou na segunda quinzena, no segundo domingo de dezembro, nós sempre trazemos uma oferta de pacto associado a uns sonhos que nós preparamos para o próximo ano. Eu vou compartilhar com vocês esse ano o que nós vivemos diante dos sonhos que Deus nos deu, que eu nem imaginava, e Deus foi fazendo. Então, seja seletivo sobre o que permite em sua mente e em seu coração. Nós temos que selecionar, queridos, o que vamos guardar aqui, porque se a gente guardar qualquer coisa,
muita coisa pode tirar a nossa esperança, pode roubar a nossa fé. Temos que, olha só, notícias excessivamente negativas, relacionamentos tóxicos e entretenimento destrutivos podem contaminar sua capacidade de sonhar com Deus. Crie limites saudáveis que protejam essa paisagem interior. Não deixa essas notícias, queridos, não deixe essas junções tóxicas, esses relacionamentos e esse entretenimento amaldiçoado hoje, através da mídia, através da TV, através dos canais, né, e Netflix e tantas outras coisas, contaminar a nossa capacidade de sonhar. Por quê, queridos? Essas coisas, elas estão pintando no nosso interior uma imagem errada. Se a gente deixar, está roubando a nossa esperança. Nós não podemos, nós temos que filtrar essas coisas nesta temporada. Olha só, queridos, alimente-se de visões divinas, dedique tempo regular, tempo que você prepara, é intencional, para meditar nas promessas de Deus e nas visões que Ele plantou no seu coração. O que Deus colocou, não deixe o diabo roubar. Não deixe ninguém roubar. E segundo, olha isso, escreva seus sonhos. Não fui eu que escrevi isso aqui, queridos. Não fui eu que escrevi isso. Isso aqui é o que os profetas, aqui é o que foi traduzido, que a apóstola trouxe para nós. Escreva seus sonhos, ore sobre eles e permita que o Espírito Santo expanda a sua capacidade de imaginar e a possibilidade infinita em Deus. Escreva, porque que ano após ano, queridos, a gente tem aqui tentar desenvolver um caderno dos sonhos, um livro dos sonhos, para a gente colocar nossos sonhos e dizer, pinta eles, escreve eles por causa disso. E essa temporada é uma temporada que nós estamos sendo alertados pelo próprio Espírito Santo a fazer isso. Pelo próprio Espírito Santo a fazer isso. Escrever, planejar, colocar diante de Deus e orar. E se não acontecer, pastor? Deus é Deus, mas pelo menos você mantém a sua imagem interior saudável. Você mantém a sua imagem interior, a sua paisagem interior com fé, com esperança. E não deixa essas coisas como relacionamentos tóxicos, todas essas coisas matar a nossa expectativa, os nossos sonhos. E declare esperança, queridos, ativamente, ou seja, use sua voz para proclamar esperança sobre sua vida, família e circunstância. Esperança. Se a esperança for roubada do nosso coração, queridos, a gente perde tudo. Eu diante de, sabe, queridos, o que me mantém em pé, que me mantém diante de tantas pressões, tantas lutas, é isso. Essa esperança, Deus vai fazer, Deus vai trazer, Deus vai levantar, Deus vai fazer alguma coisa. Sabe, eu fico o tempo todo declarando, Deus vai se... Esperança. Suas palavras têm poder criativo e declarações de fé baseadas na palavra de Deus criam atmosfera para milagres e transformação sobrenatural. Isso é muito importante. Nossa palavra tem poder de criar e de destruir, diz a Bíblia. Tome medidas concretas, ou seja, para a gente fazer isso acontecer, queridos, nós temos que entrar em ação e mostrar essas manifestações, essas mudanças acontecendo. Tome medidas. Primeiro, eu coloquei em vermelho. A fé sem obras é morta. Por que eu pus em vermelho? Porque este mês nós estamos vivendo um mês do quê? De conexões, de ação social, do envolvimento social, e eu tenho falado sobre isso desde o primeiro domingo. Não adianta a gente ter fé, queridos, e não expor essa fé em ação, servindo a comunidade, ajudando as pessoas. Este ano exige que você saia da zona do planejamento e entre na zona da execução. Às vezes a gente fica planejando em fazer, ir para a comunidade e tal, também coloquei em vermelho.
Identifique as ações específicas que Deus tem colocado em seu coração e comece a executá-las. Mesmo que os recursos pareçam o quê? Deus vai fazer o quê? Multiplica o que é colocado em suas mãos. Ai, irmãos, eu pus em vermelho porque às vezes a gente olha, parece que os recursos estão assim mesmo, em vermelho. Aí você olha assim e fala, meu Deus, mas uma coisa eu creio, queridos, que se Deus me der, pois eu vou colocar aqui de volta, uma uva, se Deus me der uma uva, mesmo que os recursos pareçam insuficientes, e Ele colocou isso nas minhas mãos, eu creio que Deus vai multiplicar e transformar isso em um cacho de uva. É o que Deus está dizendo que vai fazer esse ano. Está escrito assim, está sendo dito pelos profetas, mesmo que os recursos pareçam insuficientes, Deus vai fazer com que aquilo que é colocado nas nossas mãos seja multiplicado. Disponibilize-se para promoções, posicione-se estrategicamente para promoções que Deus está promovendo. Amém? Ministerialmente, espiritualmente, Deus vai levantar líderes, Deus vai levantar novos pastores aqui, Deus vai levantar novas lideranças. Isso significa desenvolver competência, expandir network, manter uma postura de excelência, de excelência em tudo o que faz. Quando a oportunidade divina chegar, você estará preparado para aproveitá-la. Não espere chegar para depois ficar, meu Deus, e agora? Lembra quando chegou a pandemia? Alguns estavam preparados para ela, aproveitaram a oportunidade. Nós estávamos, falar de tecnologia aqui, nós estávamos mais ou menos preparados, né, Gabs? Graças a Deus tínhamos algumas coisinhas, poucos recursos, isso nos ajudou. Mas tinha gente que estava muito mais preparado do que a gente quando a pandemia chegou. E isso nos ajudou muito mais. As oportunidades divinas, querido, nessa temporada, neste ano, Deus está dizendo, vai chegar. E nós precisamos estar preparados, porque quando ela chegar, a gente tem que estar preparado, senão a gente vai perder a oportunidade. É ir na frente, sabe? É a gente pensar lá na frente. É a gente estar lá na frente, diante daquilo que, quando chegar, você já está preparado. Acelere sua obediência. Olha só que interessante. A velocidade da obediência determina a velocidade da bênção. Em outras palavras, ele está dizendo, quando Deus falar, rapidamente obedeça. Não fique pensando, irmãos. Se Deus disse, responda rapidamente, não permita medo, insegurança ou a opinião de outros atrasem a sua resposta ao chamado divino. Vai, a obediência rápida libera resultados sobrenaturais. Amém? Entre em ação, olha só, lembre-se que a ação sem direção divina é o quê? Eu falei isso no primeiro domingo em relação a gente fazer as coisas. Se a gente tem uma ação, mas a gente não tem uma direção, não faz isso em fé, queridos, é como um ativismo vazio, a gente só fica fazendo. Mas, se a gente tem uma direção, sem ação, Deus nos dá algo, e a gente não age, Deus diz que temos que fazer, a gente fica parado, é uma obediência disfarçada de espiritualidade. Isso é muito sério. E às vezes nós aqui nos encaixamos em algumas coisas dessas, queridos. Deus, a gente às vezes está fazendo, e Deus não pediu para a gente fazer. Isso significa que Deus não deu nenhuma direção, e a gente só está num ativismo louco, vazio, sem resultado nenhum. Estou fazendo. A gente faz para ser amado, e Deus não precisa disso. Nós não somos amados pelo que fazemos, nós somos amados pelo que somos. Nós somos filhos. Mas muitas vezes, queridos, Deus nos dá a direção.
diz o que temos que fazer e a gente fica parado. Sabe o que é isso? É isso aí, ó. É uma obediência disfarçada em espiritualidade. Duro, né? O equilíbrio entre ouvir e obedecer é o segredo para manifestar as mudanças que Deus deseja trazer através da sua vida. Então, afaste-se do que não serve para essa temporada. Já estou terminando. O pastor Miquil, na oração, orou isso hoje. Na oração ele orou o que eu vou falar aqui agora, queridos. Relacionamentos que constantemente drenavam a sua energia espiritual, desencorajavam sua fé ou puxavam você para padrões que já foram superados, precisam ser reestruturados. Amém? Se tem alguma coisa que está conectado com você, ou você vai se conectar, que vai puxar você para baixo, tem que mudar, queridos. Nós não podemos mais ficar com essas conexões, porque isso vai roubar nosso propósito. Olha só, este ano, este não é um convite para ser rude ou insensível, mas para exercer sabedoria santa ao estabelecer limites saudáveis. Temos que ter conexões saudáveis. E limite, até aqui sim, daqui para frente, nós temos que tomar cuidado, queridos. Semana nós estávamos conversando, nós temos conexões com lideranças eclesiásticas, lideranças políticas da nossa cidade. Só que tudo tem um limite. Tudo tem que ter um limite. Se você ultrapassar esse limite, se esse limite não é saudável, temos que tomar cuidado com isso. Identifique relacionamentos que drenam sua energia espiritual. Estabeleça limites claros com pessoas negativas. Reduza tempo com aqueles que desencorajam os seus sonhos. E procure relacionamentos que edificam e desafiam a sua fé. Se a gente resumisse tudo hoje nisso aqui, ó, a gente já sairia daqui muito bem. Só nessa tela aqui, ó. Gente, cuidado com os relacionamentos negativos. A longo prazo, isso pode trazer um dano, meu Deus, prejudicial para a nossa vida, em todos os aspectos. Não vos prendais a julgo desigual com os infiéis. E aqui está, relacionamento, amizade, conexões, tudo. Cuidado com isso, porque que a sociedade tem a justiça com a injustiça, que comunhão tem a luz com as trevas, nenhuma. Conecte-se com o séquito da glória de Deus. Oh glória, isso aqui é importante, queridos. Deus está preparando um povo que carregará a sua glória justa de maneira tangível e transformadora. Esta não é uma experiência mística reservada para poucos escolhidos, mas um convite aberto para todos, diga todos, os que desejam ser portadores da presença divina em uma geração desesperada por esperança. Séquito, queridos, é como se você e eu, é o momento em que Deus está preparando para eu e você ser aqueles que vão transportar essa glória de Deus, mas isso não é para poucos, é para todos os que querem viver isso. Todos. Pastor, o que é esse séquito? Séquito de sua glória, queridos. Justa, refere-se àqueles que foram purificados, alinhados e comissionados para representar o caráter de Cristo em suas esferas de influência. Nós temos 7 esferas de influências, muito importante, que nós podemos levar esse séquito, essa glória, essa pureza, esse alinhamento, esse comissionamento como servos de Cristo para as mídias, para a arte, para a política, para a família, todas essas 7 esferas da sociedade. Mas não é essas esferas que vão nos contaminar, somos nós que vamos ser puros, queridos, através do caráter de Cristo, para influenciar através do séquito, através da glória de Deus. Eles carregam uma unção que transforma a atmosfera, que quebram correntes espirituais e estabelece o governo do reino onde quer que caminhe. Eu quero que você se coloque de pé, nós vamos passar mais 2 telinhas aqui, 3, e nós vamos ver
para isso, irmãos, nós vamos buscar, e eu quero, não sei se tem como ir no teclado aqui, só para, ou, por favor, Vini. Aqui existe nesse finalzinho, queridos, um chamado de Deus para uma purificação interior, sabe? Onde a glória de Deus requer um coração purificado. E nós vamos fazer o que está escrito ali, permitir que o Espírito Santo examine em nossas vidas áreas que precisam de limpeza em uma aliança, queridos, um alinhamento com a natureza de Deus. Ou seja, tudo que Deus está nos dando para esse próximo ano, quando eu falo próximo ano, queridos, dentro do calendário bíblico, o ano 5.786, que é esse ano de conexões, para isso acontecer, nós precisamos de um coração purificado, alinhado com a vontade de Deus. Não adianta, a gente ouve isso, ouvimos na semana passada, ouvimos hoje, e como eu disse, eu não podia deixar de passar isso para nós, para a igreja, porque isso é muito importante. Poderia ter terminado semana passada, ficado naquilo como que se é só aquilo, não, vocês estão vendo, e ainda tem mais, mas aqui já nós vamos encerrar essa parte, hoje. Deus requer um coração, queridos, purificado, para que isso que Ele está nos prometendo, aconteça. Não vai acontecer só porque vai acontecer. O anterior a esse slide diz que a glória é para todos, mas nem todos podem recebê-la, porque só os que estiverem querendo, estiver preparado para isso. Então, essa purificação não é uma condenação, mas é uma preparação para carregar mais a sua presença. Deus nunca vem para nos condenar com nada. Se alguma coisa neste momento Deus está apontando, o Espírito Santo está movendo no nosso interior, não é porque Ele está te acusando. Deus não é um acusador, Ele é Pai. E Ele vem para ministrar o nosso coração, para trazer cura, para que de fato a gente cumpra o propósito dEle, queridos. Para isso precisamos de um recomissionamento divino. O que significa isso? Deus está recomissionando o seu povo com autoridade espiritual renovada e propósitos clarificados. Quando eu li isso, pastor Miquel, eu disse, eu não sabia, mas a nossa conferência está aqui, ó. Essa é a nossa conferência. Isso é um recomissionamento divino que nós vamos viver na nossa conferência, dias 20 a 23 de novembro. Onde Deus vai recomissionar os apóstolos, profetas, pastores, evangelistas, mestres, o povo dele com a autoridade espiritual renovada para viver um propósito clarificado. É como que se Deus já estivesse nos preparando para isso. E esta não é apenas uma promoção pessoal, mas uma responsabilidade de representar o reino com excelência, integridade e poder sobrenatural. Vocês lembram daquela... deixa eu ler isso aqui. Prepare-se para a experiência sobrenatural, que confirmam seu chamado e equipam você com recursos celestiais para cumprir o propósito eterno que Deus estabeleceu para você. Vocês lembram daquela escada? São 2 slides aqui, que Jacó, ele tocava, deitava, dormia numa pedra e ele via uma escada. Há uma conexão, queridos, entre os céus e a terra. Ao adentrarmos no ano civil hebraico, nós somos chamados a contemplar os mistérios profundos que conectam nossa existência terrestre com as realidades celestiais. Eu termino dizendo isso, que Deus está nos levando a esse tempo de nós fecharmos os nossos olhos agora e ver essa conexão entre que Jacó via, entre os céus e a terra e aquela escada, aonde, queridos, é como se uma ponte divina entre esses 2 mundos estivesse preparados para nós, de uma forma bem simples, nos preparando para essa conexão. E eu queria que você fechasse os seus olhos nessa hora, e juntamente nós pudéssemos aqui nesta manhã, dizer ao Espírito Santo, Espírito Santo, me ajude a entender no meu espírito tudo isso, me ajude a viver essa conexão que o Senhor tem preparado para nós. Me ajude, Espírito Santo, a entender
aonde eu sou parte, o que é que eu tenho que fazer, onde o meu coração precisa estar neste momento sendo alinhado, conectado com o Espírito Santo de Deus, para viver a essência deste ano, que é um ano de conexões divinas. Livra-nos, meu Deus, dessas conexões. Livra-nos, meu Deus, das conexões possíveis que não são tuas, e das que nós já temos, que não tem nos trazido bênção. Senhor, faz com que tudo seja manifestado no seu plano perfeito, e nós possamos, Senhor, nos livrar de tudo aquilo que negativamente nos puxa para baixo. Declaramos que este ano vai ser um ano, Senhor, muito profético para nós, e nós vamos viver tudo que Deus está preparando para as nossas vidas. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui nesta manhã, crendo, Senhor, que neste tempo nós vamos não só ouvir isto, mas nós vamos viver isto com toda a intensidade do nosso coração. Nós vamos estar conectados com as pessoas, nós vamos, Senhor, nos conectar como igreja, nós vamos estar mais próximos, juntos, Senhor, perceptivos uns aos outros, e respondendo a esse chamado de estarmos conectados com Deus e com as pessoas. Que nós possamos continuar te amando e amando as pessoas, Senhor, para vê-las rendidas aos pés do Senhor Jesus. Amém e amém. Você pode ler esse slide comigo? Neste momento, vamos juntos? Neste momento profético, somos chamados a ungir os lugares onde Deus nos deu revelação, reconhecendo-nos como casa de Deus para a nossa geração. A conexão estabelecida pelo VAV não se limita ao individual, mas se estende através das famílias e comunidade, criando os pontos de manifestação divina que transformarão nações inteiras. Este é o tempo de estabelecer marcos espirituais duradouros, onde a glória de Deus habitará e se multiplicará através das gerações vindouras. Deus te abençoe, queridos. Pode sentar em nome de Jesus.